Olá pessoal, vamos à resolução dos exercícios de apoio da semana 6 de Matemática Básica. Antes de resolver, eu peço aquele teu apoio, curta, se inscreva, compartilhe, ativa o sininho das notificações ou acesse o site advideos.com.br e seja um apoiador classe A do nosso projeto. Lá você vai encontrar semana a semana todos os conteúdos de todas as disciplinas da Univesp, certo? E tem um material, claro, exclusivo do apoiador classe A. Então lá você vai encontrar atividades avaliativas resolvidas semana a semana, comentadas em vídeo, gabaritos, resumos em PDF, atividades de apoio como essa que eu estou gravando para vocês. Então vai estar tudo organizadinho semana a semana para você estudar para matemática básica. E se você deseja nos ajudar ainda mais, mire, a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na tela e doe qualquer quantia no Pix, que a gente vai ficar muito feliz e vai estar produzindo cada vez mais conteúdo para você. Então chega de marketing, bora resolver esse vídeo aí, resolver esse exercício, 5 pedreiros fazem uma casa em 45 dias. Para fazer a mesma casa com 9 pedreiros, quantos dias serão necessários? Então aqui nós temos uma regra de 3. E é uma regra de 3 simples, Por que é uma regra de 3 simples? Porque envolve duas grandezas. A grandeza dia, que é o tempo, e a grandeza pessoas, Porque trabalha aqui com pedreiros. Então são pedreiros construindo uma casa numa certa quantidade de dias. Portanto, nós temos uma regra de 3 simples. Então, identificadas as grandezas, vamos escrever aqui, Então aqui eu tenho a quantidade de pedreiros. E aqui a quantidade de dias, certo? E ele quer saber em quantos dias, Então o nosso x para resolver, que é a resposta da nossa regra de 3, eu vou colocar aí no dias e na segunda linha, porque geralmente a primeira linha a gente coloca os dados conhecidos e na segunda o nosso x, que é o valor que a gente precisa encontrar, Esse quarto valor. E agora colocando esse x aqui, eu vou verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então perceba, antes de colocar os dados, antes de colocar os números, eu tenho que verificar se essas grandezas se relacionam diretamente ou indiretamente. Então a pergunta que a gente tem que fazer é sempre relacionada à grandeza em que está o meu x, tá? Seja para simples ou seja para regra de 3 compostas. Eu sempre vou me ater à coluna em que eu preciso encontrar o meu valor de x. Bom, então assim, o dia com os pedreiros. Que pergunta eu tenho que fazer para entender se ela é diretamente ou inversamente proporcional? A pergunta é, você pode fazer 2 tipos de pergunta e as duas vão se responder. O seguinte, para fazer uma casa, quanto mais dias, eu preciso de mais ou menos pedreiros? Pô, professor, pensando na lógica, quanto mais dias, eu preciso de menos pedreiro. Ou o contrário, se eu tiver mais pedreiros, eu preciso de menos dias, porque eles vão dar conta mais rápido. Portanto, são grandezas inversas, porque quanto uma aumenta, a outra diminui. Quanto mais dias, eu preciso de menos pedreiros. Ou o contrário, quanto mais pedreiros, eu preciso de menos dias. Então, são inversamente proporcionais. Por isso, eu vou colocar a minha flechinha no sentido oposto. E esse sentido oposto aqui indica o seguinte, que essas duas grandezas, elas não são diretamente proporcionais. Elas são inversamente proporcional. Quando uma cresce, a outra diminui, ou quando outra cresce, a outra diminui. Portanto, eu tenho que tomar cuidado isso na resolução. Feita essa análise, eu posso completar agora com os dados da questão. Então, veja só. 5 pedreiros. Então, 5 pedreiros fazem uma casa em 45 dias. Para fazer a mesma casa, 9 pedreiros. Para fazer a mesma casa com 9 pedreiros, quantos dias? Os dias eu não sei. É o que eu preciso descobrir. Então está posta a minha regra de 3. Só que perceba, eu sempre tenho que resolver essa proporção com as flechinhas no mesmo sentido.
Então eu preciso escolher uma das variáveis aqui e trocar de sentido, tá? Então vamos trocar de sentido os pedreiros. Para essa flechinha vir para baixo, eu preciso inverter esses camaradas aqui. Portanto, vai ser 9 e 5. Agora eu consigo montar a minha proporção. Então, 9 quintos é igual a 45 sobre x. Aqui vai uma dica. Vamos agora efetuar o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, nós vamos ter x que multiplica 9. Nós temos 9x. E 5 vezes 45, eu deixo 5 vezes 45. Por que eu não multiplico? Porque a gente vai utilizar agora na regra de 3 muita simplificação. Então isso vai nos ajudar bastante. Eu preciso isolar o meu x, então esse 9 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar assim, x igual a 5 vezes 45 dividido por 9. E aqui que está a simplificação. Esse 45, ele é divisível por 9. 45 dividido por 9, sobra 5. Então, a minha equação vai ficar x igual a este 5 aqui, vezes o 5 que veio da simplificação. Portanto, x é igual a 25. Professor, eu não entendi essa simplificação. Eu vou fazer um passo a passo para você entender. X é igual a 5 vezes esse 45, eu posso quebrar ele, né, dividir da seguinte forma, colocar como sendo 5 vezes 9, porque 5 vezes 9 dá o 45, dividido por 9. Eu posso simplificar, né, quando um número está na fração, no numerador e outro no denominador, se esses números são iguais, a divisão deles é 1. Significa o quê? Significa que vai ficar assim, ó, 5 vezes 5 vezes 9 dividido por 9. 9 dividido por 9 é 1. E 1, na multiplicação, não altera o resultado dos outros, né? Porque 5 vezes 1 dá 5 e 5 vezes 5 dá 25. Por isso que a gente fala que quando tem um número igual no numerador e no denominador, se for multiplicações, né, que fique bem claro, nós podemos simplificar, que é fazer esse corte aqui, né? Esse corta com esse. E daí sobra só o 5 vezes 5, que dá o 25. A gente vai usar muito isso nas resoluções e eu quero que você entenda e utilize esse artifício para a gente encontrar as respostas mais rápido. Certo? Mas não estaria errado você multiplicar 5 vezes 45 e depois dividir por 9. Você faria mais cálculos, né? E chegaria na mesma resposta. Não tem problema, tá, gente? Mas isso é um artifício muito importante, porque daqui para frente, né, a gente vai avançar nos cálculos de matemática. Então é importante que você aprenda isso para sempre simplificar, né? Sempre efetue a divisão primeiro antes da multiplicação. Porque a divisão tem esse caráter de diminuir o número. Então, se eu diminuo o número e depois multiplico, eu vou estar multiplicando números menores, que é mais fácil, né, da gente fazer o cálculo mental. Tá? Então, só por isso, certo? Então, a resposta, gente, 25, a alternativa correta, então, aqui é a última, certo? Finalizamos, então, esse exercício.